Olá, prazer. Meu nome é Lucas Souza, eu sou gerente de produtos de exóticos e de esqui da Abreu no Brasil. Estou completando esse mês 12 anos de casa, já são 25 anos trabalhando com turismo e nesses anos todos muitas viagens, muitas experiências diferentes e a ideia hoje é justamente poder passar para vocês um pouquinho desse conhecimento e dessa expertise sobre alguns destinos. Hoje nós vamos falar de um dos principais destinos da Abreu e com certeza um dos principais destinos do brasileiro quando o assunto é viagem internacional. Considerado por muitos um destino único, Israel é uma viagem diferente de qualquer uma das outras. O passageiro que busca uma viagem para Israel vai fazer uma imersão histórica e cultural que só vai encontrar em Israel. Israel fica localizado no Oriente Médio, banhado pelo Mar Mediterrâneo, fazendo fronteira ao sul com o Egito, a leste com a Jordânia e no norte com a Síria e com o Líbano. A extensão territorial é aproximadamente do tamanho do estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro, e a população aproximadamente 9 milhões e meio de habitantes. As cidades não são muito populosas. Jerusalém, que é a cidade mais populosa, tem 850 mil habitantes, e a segunda é Tel Aviv, com aproximadamente metade, 420 mil habitantes. E com relação ao clima, a gente tem a parte do Mediterrâneo, onde fica Tel Aviv, com uma temperatura super agradável o ano todo. Na verdade, o verão é quente e seco. O inverno é uma temperatura super amena. Novembro, dezembro chega a pegar até 20, 25 graus. Dá até para mergulhar no Mediterrâneo. Com relação à região montanhosa, e aí a gente tem Jerusalém, que está a 700 metros acima do nível do mar. A gente tem um verão quente e um inverno a temperatura já cai um pouco. A gente vai ter uma média de temperatura aí entre 10 e 15 graus nos meses de dezembro a fevereiro, mas durante o dia uma temperatura super agradável. E no sul, na região lá de Eilat, que fica entre o deserto e o Mar Vermelho, a temperatura é muito boa durante o ano todo. Vai oscilar entre 20 e 30 graus durante o ano todo, e é por isso que eles recebem turistas de férias, principalmente o europeu e o americano, durante esses meses. Chegar em Israel é muito fácil. Além do voo direto da Latam, nós temos muitas opções via Europa. Então aquele passageiro que quer conciliar uma viagem de Israel com alguma cidade na Europa, a gente vai ter opção da Itália, da Ibéria, da Lufthansa, da Air France, a Turkish tem um ótimo voo. Então é muito fácil chegar em Tel Aviv, que é o principal destino e é onde começam a grande maioria das viagens por Israel. Com relação à documentação, o brasileiro não precisa de visto. Hoje, quando a gente entra em Israel, a gente preenche um formulário, mas a gente não tem o carimbo no passaporte. Isso é importante para países que às vezes não aceitam um carimbo de Israel no passaporte. Na verdade, a gente recebe um comprovantezinho, um papel que a gente guarda e no dia que a gente vai embora a gente devolve. Então aquele receio de ter um carimbo de Israel no passaporte você não tem. Importante ter uma validade de 6 meses do passaporte a partir da data de entrada. Então a partir do dia que chegou em Israel, o seu passaporte tem que ter uma validade de 6 meses. Quando a gente fala de acomodação, Israel vai ter uma variedade hoteleira muito grande. A gente vai ter de hotéis 3 estrelas aos 5 estrelas de luxo. A grande maioria deles já inclui o café da manhã na diária. A gente tem opções
em alguns deles de incluir também a meia pensão. Então isso vai depender muito do orçamento que o passageiro tiver para a viagem, mas o grande problema que a gente tem com Israel é que a procura é muito maior que a oferta. E Israel não está conseguindo construir novos hotéis para atender essa demanda toda. Então é muito importante, quando a gente fala de Israel, a gente fazer um planejamento e tentar fazer a reserva com uma antecedência boa, para que a gente consiga confirmar os hotéis que os passageiros estão procurando. Que muitas vezes, quando a gente tem uma reserva de cima da hora, né, aquela reserva de última hora, a gente às vezes não consegue confirmar e às vezes não consegue nem dar opção, justamente por isso. Com relação ao custo de vida, as pessoas sempre perguntam como é que é o custo de vida em Israel. O custo de vida em Israel não é barato, mas não é diferente da grande maioria dos países europeus. Para fechar, a gente não podia deixar de falar de Eilat. Eilat é um balneário no Mar Vermelho, fica ao sul de Israel, na fronteira ali com a Jordânia, entre o deserto e o Mar Vermelho. A gente está ali a praticamente 15 minutos da fronteira de Aqaba, na Jordânia, e é um balneário muito procurado pelos americanos e europeus e que tem crescido muito entre os brasileiros. Então aquele passageiro que faz aquele tour, faz aquela viagem, de uma certa forma, corrida por Israel, quer fechar com aquelas 2, 3 noites relaxando de frente por Mar Vermelho, com aquelas águas transparentes, com um spa, com uma super infraestrutura, vale muito a pena. É um destino que tem crescido muito no mercado brasileiro e a gente gosta sempre de frisar que vale a pena fechar a viagem com alguns dias ali no Mar Vermelho. Bom, gente, eu espero que de alguma forma tenha aguçado a vontade de vocês de conhecer o destino. É uma imersão histórica e cultural que a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar. Não é à toa que Jerusalém é idolatrada por 3 religiões diferentes. Então é muito importante a gente poder se planejar com calma para que a gente possa reservar com muita antecedência a viagem. Porque a procura por Israel a cada ano que passa aumenta. Um abraço.